7 carnavais no currículo, um campeonato na Série A e 2 títulos no grupo especial. Poucos artistas conseguiram chegar ao primeiro time da festa tão rapidamente como Leandro Vieira. Para entendermos sobre o requintado traço desse artista erudito popular, vamos passear por seu repertório de inspirações artísticas e desvendar um pouco da assinatura desse carnavalesco. O que faz Leandro ser tão aclamado pelo júri e pelo público? Simbora descobrir! Na minha cabeça, eu penso o meu trabalho como uma construção. E eu tenho a ideia de construir algo com bases, né? com bem sedimentado. Então, de alguma forma, os meus enredos eles continuam, eles se dialogam e isso é proposital. Formado pelas Escolas de Belas Artes da UFRJ, Leandro diz que nunca pensou em trabalhar com carnaval e queria mesmo era ser artista visual. Ele bem que realizou esse sonho, mas de outro modo, já que não existe manifestação artística tão potente no Brasil como as nossas escolas de samba. Foi por intermédio do trabalho como carnavalesco que Leandro ocupou museus e galerias no país e foi indicado a prêmios de arte contemporânea. A trajetória de Leandro na folia começou há mais de 10 anos, quando integrou o time de Caio Rodrigues na Portela para o desfile de 2007. Desde então, atuou como figurinista e assistente de vários desfiles carnavalescos, deixando perceptível sua atuação. Ganhou a primeira chance para assinar no Carnaval em 2015, pela Caprichosa de Pilares. Nesse ano, soube respeitar o estilo irreverente e crítico da agremiação, e dado pela forte identidade construída por Luiz Fernando Reis, na década de 80. Apesar da situação financeira complicada da Caprichosos, ele surpreendeu a todos com a boa qualidade das fantasias e alegorias. No terceiro carro, sobre o Rio Antigo, Leandro realizou um marcante trabalho de pintura com restos de madeira. No segundo setor, chamou a atenção a estética proposta por ele na representação dos escravos de ganho. Além da clara inspiração das gravuras de Debré, reproduzidas na alegoria que fechava o setor, um detalhe curioso era notado na concepção de todas as cabeças das fantasias. Eram as máscaras de L10, que representavam antigos rituais iorubais. Usadas para invocação de entidades femininas, estas máscaras puderam ser vistas também no ano seguinte, no enredo mangueirense sobre Maria Bethânia. Elas também estiveram nas fantasias de representação a orixás no desfile de 2016, e também em 2017, já que o elemento passou na avenida em versão maximizada na última alegoria, que representava o culto às orixás dentro do tema sobre religiosidade, o só com a ajuda do santo. Batizado de Luz dos Orixás, esse carro tinha uma decoração toda espelhada. Nele havia ainda outras duas referências importantes ao universo artístico de Leandro. Ao invés de optar pelas representações humanas das divindades, o carnavalesco convocou o artista plástico Rubem Valentim, pintor do construtivismo crioulo, que traduziu os orixás em formas geométricas. Outra referência, dessa vez mais específica e em detalhes, estava na decoração dos contornos do carro. O estilo tubular e multicolorido trazia consigo a ancestralidade da escultura de Mestre Didi, babalorixá brasileiro e artista famoso internacionalmente. Uma das principais imagens da carreira do carnavalesco é a representação da porta-bandeira Esquel, por meio das pinturas corporais brancas das Iaeôs, em 2016. Essa é uma referência não só à linguagem do candomblé como um todo, mas em especial ao trabalho do franco-brasileiro Pierre Verger e do fotógrafo José Medeiros, que registraram os ritos afro-brasileiros. Também veio do imaginário baiano um dos marcos do desfile de 2017. Sintetizando os cruzes religiosos, o Cristo Xolá, censurado de voltar nas campeãs, teria tido como inspiração uma similar escultura em menor escala do artista plástico Leandro Barra, conforme comentou Fátima Bernardi na transmissão do desfile. É um artista chamado Leandro Barra, é a réplica da obra dele, e ele hoje em dia não faz mais. Hoje em dia ele é evangélico e abandonou o trabalho com os santos e com orixás. Mas nem só de símbolos da arte institucionalizada vive o trabalho de Leandro. Ao longo de seus desfiles, vários elementos cotidianos das culturas populares apareceram. Podemos citar como exemplos os saquinhos de São Cosme e Damião das Baianas de 2017, os populares santinhos de papel e os balaganães agigantados, as estátuas de rocas, esculturas de santos de vestir junto a bonecos de barro, a arte urbana de toys no tripé sobre Zé Pilintra, os elementos dos blocos e cordões do carnaval de rua no desfile, as decorações de rua de Fernando Pamplona e Arlindo Rodrigues, as baianas da Irmandade de Boa Morte no Recôncavo Baiano, ou os presépios populares do Menino Jesus, dessa vez em 2020. O artista proporciona um próprio sarapatel a um elemento de categorias classificadas como bem delimitadas de diferentes áreas da cultura. Nos trabalhos de Leandro, elas convivem harmoniosamente e niveladas, sem quaisquer outras hierarquias. Essa relação democrática é uma prova do reconhecimento da dinâmica popular e fluida presente na linguagem dos desfiles das escolas de samba. Além das escolhas artísticas, que sozinhas não dariam conta da tradução de tantos signos, as escolhas plásticas, narrativas e estéticas do carnavalesco traduzem suas intenções no trânsito entre o erudito
e o popular. O colorido leve se junta a materiais de menor custo, mas de efeitos eficientes, valorizando a pintura de arte, o volume de tecidos e as plumas sintéticas de grandes proporções, os famosos acetatos. Além disso, em algumas fantasias, é possível notar as golas dos costeiros finalizadas com delicadas dobraduras no tecido, ou ainda a substituição de plumas por hastes de vime, os tubinhos de cor de madeira que dão um aspecto mais rústico. Em suas escolhas estéticas, também é possível destacar a maquiagem clara, de aspecto lúdico, como bufões que pintam a cara de branco, em um processo da anulação da persona e desnudamento da alma, o símbolo da máscara evocada no teatro grego. Essa solução foi muito usada nos seus primeiros desfiles na Estação I. São fantasias de lindo apelo estético, bem resolvidas e concebidas com apuro que preservam o caráter tradicional barroco fundado no carnaval por artistas como Arlindo Rodrigues, Joãozinho 30 e Rosa Magalhães. Um limiar entre tradição e contemporaneidade. Limiar este que é tão tênue a ponto de quase ter gerado polêmicas na tradicional Estação I de Mangueira, pelo apagamento da icônica combinação do verde e rosa. Ele disse que no ano passado também ainda tinha uma certa preocupação em relação ao verde e rosa, as pessoas, os mangueirenses um pouco desconfiados com um desfile que não tivesse muito verde e rosa, mas que esse ano isso não foi uma questão para eles, né? Em 2016, Leandro optou por uma abertura em tons terrosos, no abre-alas sobre as divindades das donas da cabeça de Betânia, Yansan e Oxum. Leandro sempre soube dosar o verde e rosa da escola na avenida, abusando de tons mais claros, ficando reconhecido pelas cores bebês. E algumas vezes, também optou pela inserção de uma terceira cor em alegorias e fantasias para quebrar o choque do verde com rosa, como azul ou o vermelho. O já citado imaginário barroco na obra de Leandro vai além do que se convencionou chamar de barroco carnavalesco, indo de encontro ao movimento artístico real dos séculos XVII e XVIII. As igrejas barrocas brasileiras e seus elementos exagerados, como as colunas curvas, os signos sinuosos e curvilíneos, estavam na escolha da abertura de Só com a Ajuda do Santo, em 2017, que trazia em si a própria igreja barroca e seus signos representados, colunas, oratórios, esvotos, raios, curvas e afins. Além dela, o carro São Jorge do mesmo ano também versava com esse universo, assim como a segunda alegoria que trazia o Bom Menino de Jesus em 2016. Tematicamente, após o mergulho na religiosidade popular, Leandro partiu para uma trilogia de enredos críticos e ainda mais afinados com o contexto político do Rio de Janeiro e do país. Com discursos assertivos, uniu aspectos de brasilidade e constrói seu repertório particular para fincar posicionamentos sólidos. Reinterpretando o imaginário de antigos carnavais, em 2018, voltou a apostar em cores pastéis em um aspecto nostálgico, que bebeu em referências da história do carnaval mundial. Para além do imaginário de antigas decorações e blocos de rua, há muita semelhança entre as alegorias do carnavalesco e a estética do carnaval de Viareggio, na Itália. As esculturas da folia italiana são dramáticas e teatrais, com a pintura de arte que lembra verdadeiras bonecas de porcelana e bibelôs, e que valorizam o aspecto nostálgico e romântico promovido pelo desfile de 2018. Foi com o verso do carnaval de rua, Leandro não poderia terminar de outro jeito aquele desfile, senão com um imenso bloco de sujo invadindo a Sapucaí. Em 2019, comprovou ser um dos grandes criadores de signos que já passaram pela Marquês. É por meio de momentos chaves que os desfiles de Leandro ganham sobrevida para além dos dias de folia e não viram cinzas em nenhuma quarta-feira. Se a de 2016, o Cristo Solar de 2017 e o Judas com o Rosto de Crivella de 2018 já demonstravam a potência do artista em ter seus trabalhos vistos como marcantes e veiculados para além dos minutos de desfile. Em 2019 veio a comprovação. Leandro optou por um enredo em forma de epopeia, dando destaque a figuras marginalizadas da sociedade e satirizando os personagens clássicos da história oficial. Na comissão de frente, concebida na estreia da parceria com Priscila Mota e Rodrigo Negri, a faixa do presente e os índios e negros nos retratos do Brasil já deram um tom da força visual do desfile. As alegorias não investiram em luxo, mas sim na dureza e forte simbologia, como o carro do Quilombo dos Palmares, com Tia Soluca representando a Caltune, a avó de Zumbi. Nessa o sargento desfilou como herói, enquanto a Sione vestiu-se de Dandara. Outra alegoria fortíssima apostou no monocromatismo vermelho para evocar o sangue retinto atrás do herói moldurado, como uma direta alusão ao movimento dos bandeirantes. Antes da pauta das estátuas e homenagens a ícones controversos ou criminosos da história do Brasil vir à tona com força, Leandro já fez referência a diferentes protestos e performances que interferiram sobre os monumentos às bandeiras, em São Paulo. O diálogo com o cenário contemporâneo também se deu fortemente ao final do desfile. Bandeira com os rostos de Marielle, Jamelão, Cartola e Carolina de Jesus tremulavam no ar no encerramento do espetáculo.
Quem de fato o fechou, no entanto, foi uma ressignificação da bandeira brasileira, emblema tão maltratado por forças reacionárias no Brasil da última década. Subvertendo o conservadorismo e se apropriando do símbolo máximo do país, Leandro usou as cores da escola na defesa de índios, pretos e pobres no campeonato irrepreensível da Estação Primeira, mais uma das imagens inesquecíveis assinadas por ele. Essa vitória da Mangueira é uma vitória emblemática, porque é um desfile que discute a pertinência da representatividade popular. Acho que num momento em que o país discute mal a questão indígena, a questão quilombola, um momento em que o país discute mal a representatividade do homem e da mulher pobre, eu acho que o desfile da Mangueira ganha um contorno que o coloca no centro de uma discussão importante para o país. Outra forte imagem produzida pelo artista foi o Cristo Negro, na alegoria O Calvário, de 2020. No encerramento da Via Crucis, o cabelo pintado, a tatuagem no pescoço e o bigode do jovem crucificado evidenciam a denúncia do carnavalesco ao assassinato da população negra, em referência aos Jesuses do século XXI. No lateral do carro, indígenas, negros, mulheres e LGBTQIs também assumem o papel de Cristo. Além disso, o barroco voltou a aparecer no quarto carro do desfile, com o dramático estilo artístico das esculturas que representavam o martírio de Cristo, com forte influência da obra de Aleijadinho, já citado aqui. O barroco, assim como o carnaval, veio importado da Europa, mas foi realizado aqui no Brasil pelas mãos de mestiços e negros, como um de seus maiores símbolos, Aleijadinho, ou Joãozinho 30, dois ícones fundamentais para a compreensão da arte miscigenada e tropical feita no Brasil através dos séculos. Juntos, barroco e carnaval são símbolos também para entender o trabalho artístico delicado de Leandro Vieira. Ao traduzir esse barroco em forma e conteúdo, Leandro se colocou num terreno fluido entre as formas de arte que o carnaval transita, na linhagem de grandes mestres da arte brasileira: Arlindo, João, Didi, Valentim, Aleijadinho, Rosa e agora, Leandro. E aí, gostou? É isso mesmo que vocês viram, agora o Carnavalize também está no YouTube. Ou seja, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e compartilha com geral para ninguém perder também. Se você quiser conhecer nossa campanha de apadrinhamento e ser nossa madrinha ou nosso padrinho, você pode acessar o www.padrinho.com.br/carnavalize, cujo link está na descrição desse vídeo. E lá você encontra planos mensais a partir de R$5 para ajudar a gente a produzir conteúdo de qualidade sobre carnaval o ano inteiro. É isso, gente. Valeu e carnavalize conosco!